Olá, hoje é sexta-feira, 5 de agosto de 2016. Você vai acompanhar agora as principais informações da segunda edição do seu informativo Sentinela Notícias. Projeto Amazônia divulga balanço de atendimentos médicos e odontológicos em Óbidos. Equipe pedagógica da CEMED realiza orientações aos professores sobre as Olimpíadas e a escolha do livro didático das escolas do meio rural. Em Manaus, aeroporto lança reconhecimento facial contra crime de contrabando. Juiz titular da 22ª Zona Eleitoral fala sobre as eleições 2016. E mais, Semana do Aleitamento Materno encerra na Unidade Básica de Saúde Joffre de Matos Cohen, no bairro de Santa Terezinha. Essas e outras notícias da cidade e da região você vai ver agora no Sentinela Notícias, que já está começando. Olá, boa noite a você que acompanha mais uma edição do Sentinela Notícias desta sexta-feira nos bairros da cidade, aqui da nossa querida cidade de Óbidos. No mês de julho, por 2 semanas, aproximadamente 8 comunidades do município de Óbidos contaram com os voluntários do projeto Amazônia, coordenado pelo Movimento dos Focolares, em parceria com a Diocese de Óbidos. Um balanço divulgado essa semana apontou que mais de 900 atendimentos médicos e odontológicos foram realizados em 2 semanas durante o projeto. Vamos ver. O projeto existe desde 2005, envolvendo os membros do Movimento dos Focolares de todo o Brasil, com o objetivo de dar uma resposta concreta aos apelos da CNBB em relação à grave situação da região amazônica, principalmente no que tange à carência de assistência médica e espiritual devido à complexidade da região. O projeto despertou o interesse de muitas pessoas de outras regiões brasileiras que se colocaram à disposição para viajar para a Amazônia e realizar ações de evangelização, assistências médicas e sociais. Em Óbidos, o projeto chegou pela primeira vez em 2015, numa solicitação direta do bispo da diocese, Dom Bernardo, e esse ano retornou ao município no período de 1º a 12 de julho, fazendo atendimento em pelo menos 8 comunidades. Nós visitamos algumas comunidades. A primeira comunidade a ser visitada foi o Silêncio, uma viagem de barco, o grupo todo foi até lá. Depois, no dia seguinte, na Ilha Grande, lá no São João. Depois, no outro dia, na Santa Marta Parou. Enquanto o outro grupo ficou atendendo São Lázaro. E foi atendido também em São Pedro, 2 dias, na Bela Vista. E depois Arapucu. E São José Operário na paróquia Santa Terezinha. Então, nessas comunidades, faziam-se 2 tipos de atividade. A parte da manhã se visitavam as famílias, onde se procurava conversar com as famílias, ver as dificuldades, levar a palavra de Deus. E à tarde as crianças eram convidadas a vir fazer uma atividade junto ao ponto de atendimento onde estava o grupo. E durante o dia todo estavam presentes os médicos, enfermeiras e uma fisioterapeuta para atendimento da população. Essa semana foi divulgado um balanço dos atendimentos, mais de 700 procedimentos médicos e 200 odontológicos foram realizados em 2 semanas. Durante todo esse período, do dia 1º ao dia 12, foram atendidas em torno de 720 pessoas no atendimento médico, umas 200 pessoas com serviço odontológico
e que tiveram também orientação na parte da saúde. Prioridade às comunidades periféricas devido às dificuldades que elas têm no serviço médico. E a partir desse ano, com a pedido de Dom Bernardo, vamos olhar com mais carinho também as comunidades ribeirinhas que têm muita dificuldade para esse tipo de serviço. Parabéns aos missionários por esse belíssimo projeto. E hoje pela manhã, no auditório da CEMED, foi realizado orientações sobre as Olimpíadas de Língua Portuguesa e a escolha do livro didático das séries iniciais. Professores, diretores e coordenadores pedagógicos estiveram participando do evento. Veja. A equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação esteve realizando na manhã e tarde de hoje orientações aos professores das escolas da zona urbana e rural da cidade, que estão inscritas nas Olimpíadas de Língua Portuguesa. E durante a reunião também foi realizado a escolha dos livros didáticos dos anos iniciais. Além dos professores, diretores e coordenadores pedagógicos também estiveram participando. A primeira pauta desse encontro de hoje foi sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa. Nós estamos fazendo orientação sobre a etapa que está acontecendo, que é a etapa de comissão julgadora escolar e a comissão julgadora municipal. Então, nós temos um prazo a cumprir até o dia 19 e hoje nós estamos realizando as orientações necessárias para que as escolas possam fazer essa seleção na sua escola e possa encaminhar, né, via portal no endereço do site na internet e também encaminhar à CEMED os textos para que a CEMED possa realizar a escolha da seleção municipal em tempo hábil, né? Então, a primeira pauta de hoje foi sobre isso. E no segundo momento, nós vamos tratar sobre a escolha do livro didático, né, dos anos das séries finais, que é do 6º ao 9º ano. Aqui estão reunidos também meio urbano e meio rural para tratar sobre essas orientações. À tarde nós iremos fazer a escolha do livro das escolas do meio rural, da qual a CEMED é responsável de coordenar o trabalho de escolha do livro didático. Já a escola do meio urbano, elas irão realizar essa escolha já na sua própria escola. De acordo com este professor, a participação dos educadores é importante, pois a escolha do livro didático requer muita atenção, pois eles serão um dos guias dos professores e alunos no decorrer do ano. Tivemos a oportunidade de estar provocando uma reflexão com eles antes da escolha, o que nós devemos levar em consideração antes de escolher o livro didático, né? Quais os critérios, que a gente achamos interessante a gente refletir sobre esse assunto, porque às vezes nós escolhemos pela capa, identificamos, tomamos às vezes aquele livro como único norte, como única fonte do conhecimento. Então é importante a gente refletir acerca desse fator. O livro ele não é a única fonte, ele é um dos materiais que vai subsidiar a prática do professor. E agora vamos falar das notícias regionais. Os turistas da Olimpíada que chegam no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na capital amazonense, já estão sendo submetidos a um sistema de reconhecimento facial que tem o objetivo de identificar os passageiros que cometem crimes de contrabando e sonegação fiscal. Manaus é a única capital da região norte a contar com um novo equipamento. A chegada de turistas tem movimentado o saguão do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Para dar boas-vindas aos visitantes, o Boi Bumbá faz a recepção. Segundo a Secretaria Nacional de Aviação Civil, do dia 1º ao dia 9 de agosto, aproximadamente 40 mil pessoas chegam no aeroporto vindo de outros estados do país.
Já no desembarque internacional, são esperados no mesmo período 2.000 passageiros. E se tratando de voo internacional, a Receita Federal fica de olho no que vem nas bagagens, para impedir a entrada de mercadorias sem nota fiscal ou sem o recolhimento de impostos. E nesta tarefa diária, agora um novo sistema que vai ajudar a identificar pessoas suspeitas de crimes como contrabando e sonegação. O sistema, quando ele não tem uma foto pré-definida, a fonte de dados dele é o passaporte. Ele vai buscar no passaporte, quando a gente tem o nome da pessoa, ele busca a foto do passaporte e essa foto que é comparada ao sistema. Mas o sistema também permite que a gente insira fotos de pessoas que estão sendo procuradas, por exemplo, pela polícia, ou então pessoas que a gente identificou em rede social, fazendo propaganda de produtos contrabandeados. O equipamento que na região norte do país só tem no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes parece simples. Apenas 2 câmeras direcionadas para o corredor, mas o sistema instalado nos computadores é de última geração e capaz de enxergar em segundos a face de um suspeito. A novidade está instalada para quem deixa o desembarque internacional do aeroporto e tenta acessar o saguão por este corredor. Imediatamente a pessoa suspeita é identificada por estas câmeras e a imagem da pessoa aparece na tela do computador. O sistema ele vem para agregar uma facilidade para o passageiro que está descendo de voo internacional. Então isso aqui dá celeridade, a gente não precisa mais parar os passageiros para identificar. A Receita Federal comprou 14 equipamentos como esse, 7,5 milhões de reais em investimento. Segundo o inspetor da Receita, grande parte dos passageiros que sonegam impostos vem de Miami e Orlando. Apesar disto, nos últimos 3 dias de operação do equipamento em Manaus, ninguém se arriscou em passar por aqui, extrapolando a famosa cota de $500 em mercadoria, ou mesmo com produtos sem nota fiscal. O sistema de reconhecimento facial é da Receita Federal, mas pode ser usado para outros fins, caso haja necessidade. Esse equipamento ele ajuda muito no combate ao tráfico de drogas e outras irregularidades. Inclusive, a gente pode ter a situação aqui de alguma pessoa que esteja sendo procurada pela polícia por outros crimes e que passa aqui e é uma pessoa procurada. Então, ela também vai ser identificada. E você vai ver no próximo bloco aqui no Sentinela Notícias, juiz titular da 22ª Zona Eleitoral fala sobre as eleições 2016 e mais. Semana do Aleitamento Materno encerra na Unidade Básica de Saúde Jofre de Matos Cohen, no bairro de Santa Terezinha. Essas e outras notícias é logo após o intervalo. A segunda edição do seu informativo Sentinela Notícias está de volta. Obrigada a você pela sua audiência. No próximo dia 2 de outubro, municípios do país inteiro elegerão os representantes do poder público para os anos seguintes, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Aqui no município de Óbidos, o juiz titular da 22ª Zona Eleitoral falou pela primeira vez com a imprensa, inclusive sobre as regras para as eleições 2016. Veja agora na reportagem de Marcos Cantuário. O juiz da 22ª Zona Eleitoral da comarca de Óbidos, Rômulo Brito, em entrevista à Sentinela TV, fez vários esclarecimentos a respeito dos procedimentos das eleições municipais que ocorrerão em 2 de outubro, onde serão eleitos prefeito, vice-prefeito e vereadores. Quero me apresentar como juiz titular da comarca, juiz titular da 22ª Zona Eleitoral, que abrange o procedimento eleitoral e as eleições no município de Óbidos. Nós estamos agora, a partir deste momento, em franco processo eleitoral e eu faço questão logo de início de dizer à população, aos políticos, aos partidos, às coligações, que a Justiça Eleitoral está à disposição. Daqui a pouco nós ficaremos abertos até 7 da noite, todos os dias, a partir do dia 16. Mas, até lá,
e depois dessa data estaremos todos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos à população de forma geral. Essas eleições elas são bastante diferentes das outras, em virtude das alterações legislativas que aconteceram, no particular, na Justiça Eleitoral em 2015, trouxeram um novo panorama e o Brasil todo, todos os juízes e a Justiça Eleitoral de forma geral, está atenta para ver o desenrolar na forma que essa nova legislação permite. O juiz eleitoral, com muita propriedade, emitiu diversas orientações para cidadãos da comunidade obidense e dezenas de pré-candidatos. Veja agora os principais esclarecimentos do magistrado. Convenções partidárias. Em relação a esse período para a formação dos candidatos, existe um período em que eles fazem reuniões, que são as convenções partidárias, e elegem os candidatos, no caso deste ano, a prefeito, vice-prefeito e vereadores. Pode ser feito isso através de coligações de vários partidos ou o partido apresentar candidato único. Então, esse prazo se encerra hoje, sexta-feira, dia 5, e até o dia 15 de agosto, todos esses partidos, através de coligações ou sozinhos, podem fazer o pedido de registro de candidatura. Propaganda eleitoral. Realmente, uma das modificações ocorridas na legislação eleitoral foi justamente a respeito da propaganda eleitoral. E eu digo isso porque nós ficaremos atentos. A legislação diminuiu o período de propaganda eleitoral. A partir do dia 16 de agosto, a propaganda eleitoral está liberada, começa a funcionar. E, dentre outras modificações, eu gostaria só de alertar, pegando esse ponto específico da propaganda, que não é possível utilizar locais públicos, showmícios, não é possível utilizar propagandas com mais de meio metro em locais privados, de forma que a população e principalmente os senhores dirigentes de partidos devem ficar atentos a isso, porque pode gerar problemas futuros, inelegibilidade por 8 anos, multas, etc. O eleitor pode se manifestar a favor de seu candidato? De qual maneira? Nós vivemos numa democracia. É claro que o eleitor que tem o direito ao voto, que é dono do seu voto, pode se manifestar no dia das eleições de maneira tranquila. Isso não modificou, apenas com a camisa, sem fazer pedidos de votos. Pode utilizar um broche, um boné, sem problema, desde que seja de forma comedida. Denúncias de irregularidades. Nós aqui contamos com a participação da população. É claro que a Justiça Eleitoral não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e em razão disso, eu, inclusive, peço a ajuda da população para que fique atenta, para que o seu direito de voto seja observado pelos candidatos, pelos partidos. As denúncias podem ser levadas diretamente ao cartório eleitoral. Eu estou em procedimento de criar um número de WhatsApp, número de telefone, que eu vou deixar disponível em todas as emissoras, na Justiça Eleitoral, para que as pessoas que não queiram ir até a Justiça Eleitoral possam mandar informações a respeito do que venha ocorrendo de forma irregular durante a eleição. Financiamento de campanhas. Eu só queria dizer aos empresários, aos comerciantes, que as pessoas jurídicas, de forma geral, de Óbidos, que a partir deste ano, na Justiça Eleitoral, não é mais possível o patrocínio, né, dos candidatos através de pessoa jurídica. A partir de agora, na Justiça Eleitoral, apenas pessoa física pode ajudar com patrocínio financeiro as campanhas dos candidatos. E as pessoas físicas só podem doar até 10% do valor que recebem, e, além disso, os candidatos também têm um limite máximo
isso acontece em todo o Brasil, para gastos com campanha. Uma mensagem aos candidatos. Em relação aos senhores candidatos, eu quero dizer que a Justiça Eleitoral vai honrar com toda a legislação vigente em relação às eleições. Estaremos atentos ao cumprimento de todos os prazos e eu quero convocar os partidos e os candidatos a fazerem uma campanha de forma a respeitar o direito do eleitor, que é o mais importante. No Brasil, nós temos o direito de voto, esse direito de voto é livre, é secreto, e nós temos todos, inclusive os candidatos, que serão o objeto passivo desse voto, devemos observar a legislação brasileira. Mensagem ao eleitorado albidense. Caros eleitores, nós temos um período agora de mudança na legislação eleitoral. O tempo de propaganda eleitoral foi reduzido praticamente à metade. Vocês vão perceber isto e outras modificações durante esse período até o dia 2 de outubro. Mas eu quero dizer que o voto é a participação mais importante do cidadão na escolha dos dirigentes, na escolha dos próximos anos, de como a coisa pública vai ser gerida. E por isso deve ser feito de forma livre e consciente. Mais uma vez, e finalmente, coloco a Justiça Eleitoral à disposição de qualquer pessoa que queira tirar dúvida a partir de agora. E mudando de assunto, nós vamos agora falar de saúde. A Semana Mundial do Aleitamento Materno começou desde a segunda-feira, 1º de agosto, em mais de 170 países. Promovida anualmente pela Organização Mundial da Saúde, tem como objetivo estimular a amamentação, melhor fonte de nutrição infantil e melhorar a saúde das crianças. E em Óbidos, o encerramento desta ação ficou por conta da Unidade Básica de Saúde Jofre de Matos Cohen. Vamos ver. Na manhã de hoje, as mães atendidas pela Unidade Básica de Saúde Jofre de Matos Cohen, no bairro de Santa Terezinha, participaram da ação de encerramento da Semana Mundial do Aleitamento Materno e do Bebê. As atividades foram de orientações sobre a saúde e a nutrição das crianças. É muito importante o aleitamento exclusivo até os 6 meses de vida da criança. A partir desse momento já pode ser oferecido outro tipo de alimento. Ele protege porque ele produz anticorpos, na qual vai fazer com que as crianças estejam livres de inúmeras infecções, inúmeras doenças, protegendo ele através do aleitamento materno exclusivo. Quando você começa a dar outro tipo de alimento, já não é mais aquele aleitamento exclusivo, já porque você já está oferecendo outro tipo de alimento, como frutas, mingau, outro tipo de leite, ninho, aí a criança já fica com a tendência de pegar várias doenças. Então, o aleitamento exclusivo é muito importante para essas crianças. E quanto às grávidas, nós vamos estar fazendo essa programação, mostrando para elas qual a importância, quais as vantagens que ela vai ter, o porquê que ela deve amamentar para voltar ao peso ao normal, para fazer com que o seu útero volte ao normal, fazer com que ela perda de sangue, diminua mais rápido, fazer com que ela passe um vínculo afetivo mais forte para a criança, através do aleitamento, dando amor, afeto, carinho. No decorrer da programação, cada profissional repassou às mães que estavam presentes diversas técnicas de como amamentar corretamente o seu bebê durante o período certo, já que o líquido é o único alimento que a criança recebe. Dúvidas não faltaram em relação ao tema, mas cada mãe aprendeu um pouquinho do que foi orientado pela equipe da unidade de saúde. Eu gostei de participar, aprendi muita coisa, aprendi como é que amamentar o meu filho, a alimentação da mulher grávida, aprendi bastante coisa aqui com ele, por causa que é para cuidar o desenvolvimento dele e para ele crescer saudável, né, o leite materno da gente. Foi bem interessante, né, em questão da posição de amamentar, alimentação saudável para a mãe, né, para melhorar no aleitamento materno, posições de aleitamento materno. Foi bem interessante, questão de tudo, né, psicólogo, fisioterapeuta, enfermeira.
E com essas informações, nós vamos ficando por aqui. Mais notícias em nosso site, sentinelatv.com.br. Para você eu desejo um excelente final de semana e até na próxima semana, se Deus quiser.